falar sobre dispositivos artificiais de assistência cardíaca, ou coração artificial. Peraí, deixa eu só tirar aqui da minha cara. Aí. Então, assim, as doenças cardiovasculares são hoje uma das principais causas de mortalidade, isso não é segredo para ninguém. E dentre as doenças cardiovasculares, que são das principais mortalidades, e dentre elas, uma das que também tem prevalência é a insuficiência cardíaca, seja ela de origem de etiologias variadas, isquêmicas, provocadas, agudas ou crônicas. A insuficiência cardíaca tem abordagem para tratamento, hoje em dia, de basicamente por três vias: o tratamento farmacológico, o tratamento cirúrgico e a substituição cardíaca. Os tratamentos farmacológicos, apesar de recentemente eles terem apresentado um grande avanço e uma otimização da terapêutica, por mais que ele tenha tudo isso, eles ainda não estão garantindo um aumento de sobrevida. Eles conseguem garantir uma melhor qualidade de vida, com menos tempo de internação, menos complicações, porém não garante ou não gerou nos estudos um aumento de sobrevida. Então, assim, ele acaba ainda tão um pouco limitado. A cirurgia cardíaca também, ela é um pouco limitada na correção da insuficiência cardíaca. A gente faz as cirurgias para tentar melhorar, ou impedir, ou prevenir, ou então realmente recuperar alguma coisa, como a CRVM, só que a maioria, ou cirurgias valvares também, só que ainda tem mais ou menos a mesma fim de linha do que o tratamento clínico. Aumenta muito a qualidade, mas não tem gerado aumento de sobrevida. E por fim, a gente pensa na substituição cardíaca, que deve ser considerada como tratamento, para poder, assim, é uma via que vem sido tentada, de pensamento, na tentativa realmente do tratamento por uma aumento da expectativa de vida mesmo e um prolongamento de vida, com qualidade. Só que essa substituição cardíaca ela não é tão fácil devido à complexidade e à dificuldade do transplante. Com isso, o pessoal começou a desenvolver e a pensar no tratamento de substituição artificial, que começou o início dos desenvolvimentos do sistema de auxílio temporário, inicialmente temporário, depois foi tentado, foi ponderado esse tratamento prolongado, mas eu vou explicando durante a aula. A técnica utilizada para esse tratamento assim, basicamente hoje a gente usa essa técnica como temporária ou uma ponte até o transplante cardíaco, ou no caso de uma insuficiência aguda reversível, até a recuperação do miocárdio. Eu coloquei uma linha do tempo, mais ou menos, desse pensamento de dispositivos de assistência ventricular ou dispositivos de assistência miocárdica, que ele começou, na verdade, em 1812, com o Legalor, onde ele sugeriu a hipótese, porém não conseguiu desenvolver nada, ele só sugeriu a hipótese de uma máquina fazendo esse bombeamento cardíaco. Em 1930, Lindenberg fez o desenvolvimento do sistema de extracorpóreo, mas só foi utilizado pela primeira vez extracorpóreo em 51 por Dennis, que foi quando ele teve uma primeira extracorpórea com sucesso na correção de um CIA. Depois foi feito várias tentativas de otimização inicialmente de uma circulação extracorpórea. Ainda não pensava num dispositivo de coração artificial, por exemplo. Foi em 54, foi o uso da tentativa de extracorpórea cruzada, onde você tinha uma pessoa saudável, basicamente sendo a máquina de perfusão de uma pessoa que estava em ato cirúrgico. Só que isso, assim, não precisa nem comentar o quanto vai contra os princípios bioéticos e riscos de tudo, basicamente uma transfusão em vivo ali o tempo todo. Em 1960, Kirkland teve a otimização da SEC com mais segurança, até que em 1957, a Kutsu e Kofi fez o primeiro implante de coração artificial em vivo. Depois eu vou mostrar uma fotinha do coração que ele implantou. Ele basicamente desconectava átrio de ventrículo, colocava duas válvulas onde eles tinham como se fosse próteses de dácron pneumática que ia fazendo bombeamento que garantia a circulação sanguínea. Em 63, DeBake fez o primeiro implante do dispositivo perdão, em 1957, a Kutsu desenvolveu o coração, mas a primeira vez que ele foi implantado foi em 63 por DeBake. Esse à direita é o coração artificial de Akutsu, então a gente pode ver que ele basicamente retirava o coração
e acabar fazendo as conexões onde está mais ou menos o sítio das válvulas cardíacas, e essas duas peças de dácron pneumática garantiam o bombeamento e a circulação sanguínea. Em 67, apesar assim, este paciente que ele fez o implante, ele não sobreviveu por muito tempo, ele sobreviveu aproximadamente 5 dias, mas eles consideraram isso um bom resultado, porque por 5 dias ele ficou vivo, certo? Depois eles foram otimizando, fez a utilização desse sistema em um ou segundo paciente, ele acabou implantando, que acabou tendo um follow-up com bom resultado. Esse paciente acabou vivendo um pouco mais de 60 dias. Então, eles consideraram como isso um bom resultado, e depois ele acabou sendo transplantado e foi bem. Em 1969, foi o primeiro implante por Cooley do primeiro coração artificial total, que é esse à direita, onde eles basicamente ligavam ali a tirava o coração todo e fazia o implante das bolsas. Eu não consegui achar um desenho esquemático de como que esse coração ele era realmente implantado, mas ele era basicamente câmeras cardíacas pneumáticas fazendo o movimento de circulação, imitando átrios e ventrículos, e eles chamaram de acústico terceiro, por conta de aprimoramentos. Em 82, De Vries desenvolveu e fez o primeiro implante do coração que eles chamam de Jarvik 7. Esse Jarvik 7, ele é até importante porque ele veio durante a linha de desenvolvimento dos corações artificiais, só existindo pequenos aprimoramentos e mudanças de nome, basicamente. E ele foi, assim, o sistema em si até hoje, o básico do sistema, ele ainda é o mesmo, certo? Que é esse tá com esquema aqui à direita. Então, é o Jarvik 7, ele é um dispositivo pulsátil de funcionamento biventricular e pneumático. Se conseguir reparar mais ou menos no sistema, existe mais ou menos ali, eles fazem a incisão com a retirada dos ventrículos, mantendo os átrios, eles encaixam as bolsas nos átrios, e essas duas bolsas funcionam por via pneumática de sacos de câmaras separadas entre ar e sangue que vão bombando e fazendo com que o sangue circule. Só que ainda é um sistema onde o comando ele é externo ao paciente. Então, a gente tem essa parte do implante intratorácico, só que esses dutos ou essas mangueiras estão conectadas de maneira externa ao paciente, fazendo com que o sistema funcione. Se, assim, a muito grosso modo, é parecido com uma SEC. Esse sistema foi considerado um sistema de sucesso. Existiram pacientes relatados onde eles viveram de 10 até 620 dias com esse sistema do Jarvik. Posteriormente, depois de aprimoramentos, igual eu disse assim, o sistema é basicamente o mesmo, mas ele foi mudando de nome. O Jarvik 7 virou o Symbion, diante de um estudo que foi o Symbion, que teve uma grande quantidade de complicações e resultados pobres no longo prazo. Ele era um estudo que foi descontinuado por incompatibilidade bioética. Eu não consegui achar melhor assim quais foram as incompatibilidades, mas existiram, foi descontinuado o estudo. Então, Jarvik 7 ou no estudo Symbion, ele não foi continuado, foi interrompido por resultados pobres a longo prazo. Quais são os resultados? Aumento de trombólise, aumento de AVC e falência cardíaca junto com infecção. Lembrando que existe sim uma conexão entre a parte torácica do abdômen e a área externa do paciente. Depois, em 93, o Jarvik 7 ele veio com um novo nome de Cardio West e ele retorna no novo estudo e dessa vez assim, com cerca de 60% dos pacientes já assim, essa época também, em 93, já existia um novo conceito aonde o coração artificial não estava na substituição cardíaca, estava no que eles estavam chamando de bridge to transplantation, ou seja, você só faz a ponte entre aquele paciente com uma insuficiência cardíaca importante até que se consiga fazer o transplante. Esses pacientes, no estudo novo, que já com o nome de CardioWest, cerca de 60% desses pacientes que chegaram a usar esse dispositivo, eles conseguiram fazer o transplante, e cerca de 90% desses pacientes que fizeram o transplante receberam alta. Então, assim, foi um sistema que teve um bom sucesso. Certo?
Eu consegui trazer pelo Kirkland mais ou menos um esquema, uma ilustração esquemática de como que funciona o implante. Então, é realmente feita a incisão, deixando somente os átrios, retira-se os ventrículos com a aorta e a artéria pulmonar, faz a anastomose das bolsas nesses vasos e conecta essas câmeras pneumáticas nos locais que vão fazer o bombeamento do sangue. Em 2001, de lá para cá, foi tentado uma otimização, foi feita otimização, estudo, melhora desse coração artificial, até que existiu o Abiocor, que em 2001 foi feito o primeiro implante do Abiocor. Ele é um coração artificial mais moderno, que ele é considerado praticamente interno ao paciente. Depois eu vou explicar como. Tem um esquema um desenho mais esquemático explicando o funcionamento dele todo. Ele já é um coração pensando no longo prazo. Por quê? Não só naquela questão do bridge to transplantation, a ponte até o transplante. Ele já foi pensado mais em longo prazo, que ele foi desenvolvido por um dano permanente de ventrículos esquerdos ou ventrículo direito. E ele teve um follow-up com bons resultados. Tem resultados de pacientes que passaram mais de 1.000 dias, se não me engano, com o uso deste coração, que mais para frente eu também vou falar. E eu achei os critérios de inclusão para a utilização do Abiocor, que são os pacientes basicamente em estágio final ou falência cardíaca. Probabilidade de morte em 30 dias ela é maior de 70% na incapacidade de realização de um transplante. Seja um transplante de imediato ou seja um transplante a longo prazo. Pacientes que não são mais candidatos ao transplante cardíaco têm a opção da utilização do Abiocor. E os pacientes que têm critérios de exclusão são esses pacientes que têm potencial de reversão de falência cardíaca, ou seja, uma falência cardíaca considerada temporária. Ele não tem indicação do Abiocor. E pacientes que fazem hemodiálise, pacientes com AVC, por conta até das discrasias sanguíneas que ele pode ter e da necessidade da anticoagulação, que uma das maiores complicações, e depois eu vou falar, é sangramento desse tipo de dispositivo. Então, o Abiocor, ele é esse coração artificial, ele basicamente segue o mesmo formato, desconecta-se todos os grandes vasos e reconectam nas saídas dele. Ele tem um funcionamento por balanceamento de câmaras. Eu até vou mostrar um videozinho, e que nesse balanceamento de câmaras você consegue fazer a circulação cardíaca, certo? Deixa eu ver se vai funcionar. The replacement heart system Tá vendo? consists of a thoracic Deixa device eu parar aqui. Ele vai fazendo esse balanceamento entre as duas câmeras. Ele é um tubo onde ele faz com que a circulação exista nesse balançar do diafragma, certo? Interno que ele tem. Então, com isso, ele gera a circulação toda, certo? E consegue gerar um movimento. Por que que eles chamam ele de um coração totalmente autônomo? Porque ele consegue ser totalmente implantado no paciente. Essa parte intratorácica, ela fica no lugar do coração, que saem os fios que vão conduzindo ele, que a bateria fica mais ou menos em abdômen, e na região um pouco anterior a esse coração, ele tem um sistema de condução dele de tanto de manejo de ajuste do coração como de recarga por radiofrequência. Então, ele é praticamente autônomo, a pessoa externamente não está presa a nada, como nos outros dispositivos que a gente considera uma breve SEC ou algo parecido com uma SEC. Depois, voltando um pouco, naquele sistema do Jarvik, existe também o que eles chamam de biventriculares, ou seja, é quando você sustenta o coração no lugar, mas você faz conexões com bomba centrífuga, eliminando o ventrículo. Na ponta de ventrículo esquerdo, passa na bomba centrífuga, deixando para a aorta, e na ponta de átrio direito, perdão, passa na bomba centrífuga e vai para a artéria pulmonar. Então, são sistemas de coração artificial biventricular. Certo? Quais são as indicações para utilização desse tipo de dispositivos de coração artificial? Atualmente, são três principais indicações. É a ponte para recuperação, que é, igual eu falei, a insuficiência cardíaca refratária ou choque cardiogênico temporário, onde existe a probabilidade grande de recuperação cardíaca. Ou seja,
os infartos ou doenças, miocardites, endocardites, essas questões que vão gerar uma insuficiência cardíaca importante, grave, que pode levar ao choque, mas que tem uma probabilidade de recuperação. Então, existe essa indicação. Existe a ponte para transplante, que é o Bridge to Transplantation, onde o paciente já não tem uma possibilidade de recuperação miocárdica. Você faz o uso até que seja viável o transplante ou que esteja disponível, já que a gente sabe de todas as dificuldades de fazer um transplante cardíaco. E a gente usa também como terapia de destino. Ou seja, é basicamente o abiocor. É aquele paciente que já não tem mais o que ser feito do ponto de vista cardiológico, cirúrgico ou medicamentoso, e você usa como terapia de destino na tentativa de uma prolongação, de uma sobrevida, por mais curta que seja, mas essa tentativa que a gente tem. Não consideraria essa terapia de destino como um tratamento paliativo. Eu até pensei em dizer que ele seria paliativo, mas eu não achei na literatura nada que fosse embasado. Realmente eles consideram como terapia final mesmo. O início é quando uma das dificuldades que você acha nos artigos, às vezes na literatura, é quando é o início da terapia artificial, quando você deve indicar a terapia artificial. Eles consideram como é um ponto, do ponto de vista prático, ele ainda é incerto e de difícil definição do momento correto para iniciar. Mas a tendência é que seja indicado o início da terapia, na primeira coisa, na falha medicamentosa, na impossibilidade cirúrgica, e quando ele apresenta esses índices, um índice cardíaco inferior a 1,8 ou 2,2 litros minutos metro quadrado de superfície corporal, um paciente em choque, com pressão sistólica menor que 90, pacientes com hipertensão pulmonar, pressão ventricular elevada, também secundária à hipertensão pulmonar, e as evidências de má perfusão periférica e visceral, ou seja, já tem um paciente com livedo, um paciente com os marcadores perfusionais elevados, ou pacientes com disfunções renais, funções hepáticas, fazendo as síndromes cardiorrenais e cardiohepáticas que a gente vê. Então, assim, eles consideram esse o momento inicial para poder fazer a indicação da terapia artificial. Existe um, como se fosse uma base de dados que eles estão fazendo, que ela chama InHearts, eu esqueci, me fugiu agora o nome um pouco, mas eu vou lembrar, onde eles estão considerando essa base de dados, tentando trazer e padronizar a indicação da terapia artificial ou da substituição cardíaca, certo? Basicamente, que eu acho assim, o que mais que a gente vai encontrar, o que mais gera dúvida, é quando a gente tem isso aqui, que é o choque cardiogênico crítico, que esse sim é, existe a indicação ou o time da intervenção perfeito é a intervenção dentro de algumas horas, ou seja, você tem que colocar algum dispositivo assistencial miocárdico ou ventricular no paciente nas próximas horas, senão vai ter um desfecho ruim. E eu achei interessante também marcar que o paciente classe 3 de NIA, ele às vezes não tem mais indicação, porque ele não existe benefício de nenhuma terapia mecânica no auxílio do tratamento desse doente. Então, assim, depois de mostrar os modelos, mostrar as indicações, as complicações da utilização desse coração artificial total, basicamente, ele é ligado a uma série de complicações importantes, que elas geram desde tromboembolismo até sangramento. Então, assim, é um paciente que precisa, na maioria das vezes, ficar heparinizado, com controle de TCA, basicamente o tempo todo. Só que se esse controle não for bem feito, ele gera tromboembolismo e suas consequências. TEP, falência, isquemia renal por trombólise, AVC, trombo isquêmico, toda essa questão de tromboembolismo. Se não tiver sido muito bem controlado, você vai ter as complicações de sangramento, AVC hemorrágico, sangramento, escrasia sanguínea e choque hipovolêmico ou choque hemorrágico. Você tem as complicações por sepse, lembrando que ela praticamente são dispositivos implantados, e nos dispositivos que não são 100% implantados, como o Abiocor, você tem aquele link ou aquela ruptura da barreira dermatológica ou da barreira cutânea, onde você pode ter infecção desses dispositivos. E junto disso, você também pode ter disfunção renal, hepática e a neurológica pelo próprio uso, por hemólise, por
manipulações do próprio sistema sanguíneo. É, eles fizeram, ou existe alguns estudos mostrando que as infecções isoladas, as complicações infecciosas, elas são menores quando você faz a indicação do dispositivo no sistema de Bridge to Transplantation, ou seja, você só faz o uso dele naquele período ali até que seja feito o transplante. Então, é um período mais curto. Então, acaba que diminui um pouco as complicações quanto menor o tempo de exposição ao uso do dispositivo. A outra complicação que a gente tem é porque acaba que esses dispositivos são grandes ou feitos para corações grandes, certo? Para pessoas que são de superfície ou área corporal maior que 1,7 metro quadrado. Então, essa incompatibilidade, desproporção de tamanho, ele acaba que ele não tem como você fazer um coração personalizado para cada um ou um dispositivo personalizado. Então, pessoas que têm uma área corporal menor ou um pouco mais desfavorável, tipo uma colega nossa que está aí assistindo, não é tão interessante que se use corações artificiais ou dispositivos de coração artificial total. A outra parte é que eles consideram um custo de tecnologia elevado. Nos países vamos dizer assim, de primeiro mundo, onde essa discussão é mais aberta, as pessoas se revoltam um pouco de uma tecnologia que tem um custo tão alto ser custeado pela, vamos dizer assim, pela Previdência Social e se não ter tanto benefício ou prognóstico. Então, assim, essa questão de custo dessa tecnologia também é uma das complicações que impede a- o livre uso ou a propagação dessa prática. Então, assim, quando a gente existe uma outra setor assim desses dispositivos assistenciais que não são os corações artificiais totais, que são dispositivos assistenciais que a gente tem. Por que que a gente tem a utilização desses dispositivos? Na incapacidade de transplante, na incapacidade de utilização de um coração total ou uma condição temporária, certo? Ele auxilia basicamente na realização do funcionamento cardíaco sem promover a substituição, ou seja, o coração da pessoa continua ali, você só está adicionando esse dispositivo assistencial para melhorar o seu funcionamento por questões que vão se resolver em curto prazo ou são temporárias, certo? O primeiro deles, que eu vou falar, é o Impella, ou ele tem outro nome, que é o Hardware, uma coisa, é um pouco difícil de pronunciar, mas é basicamente o Impella. Ele é uma bomba de fluxo centrífuga, ela é embutida em um tubo que aspira o sangue do ventrículo esquerdo por meio de uma área de entrada. Então, assim, para a gente pensar, eu vou mostrar um vídeo depois como que ele funciona, mas é basicamente um catéter, onde ele tem uma via de sucção do sangue do ventrículo esquerdo, e por bomba centrífuga ele ajuda a esvaziar esse sangue do ventrículo esquerdo para depois da válvula aórtica na aorta, certo? Isso ajuda a melhorar a perfusão coronariana, ajuda a descomprimir o ventrículo e ajuda o coração por si só a diminuir pós-carga. Ele é inserido no paciente através de uma punção da artéria femoral e posicionado na aorta ascendente, basicamente transválvula aórtica. Vou mostrar no vídeo o posicionamento dele e como que é o funcionamento dele. As principais indicações dele é para ajuda, assim, o pessoal tem utilizado ou tentado a indicação dele nos pacientes que necessitam de um suporte circulatório mecânico após infarto do miocárdio, com ou sem elevação de ST. Só que esse infarto do miocárdio ele tem que ser seguido de um choque cardiogênico persistente. Você não teve tanto melhora ou benefício do uso do Impella nos pacientes que têm uma insuficiência cardíaca pré-angioplastia ou pré-CRVM. É sempre no paciente do pós-choque, perdão, do pós-reperfusão e que continua com choque tem um benefício do uso do Impella. E as complicações são basicamente as mesmas complicações de todo dispositivo, que é a hemólise, a disfunção renal, trombocitopenia, sangramento e a lesão da válvula aórtica, já que ele fica atravessado na válvula aórtica ali. Eu achei um estudo, que é esse estudo que está à direita, o Intra-Aortic Balloon Support for Myocardial Infarction,
with Cardiogenic Shock, ele reuniu um grupo de quase 600 pacientes, onde ele comparou o uso do Impella com o uso do balão intraórtico. E percebeu-se que a mortalidade em 30 dias entre os dois é basicamente a mesma. Então, assim, não existe tanta necessidade ou diferença do benefício do Impella com o benefício do balão intraórtico. Eles têm exatamente a mesma mortalidade. Você tem uma outra variável de um estudo, que é esse estudo, onde ele fala que você tem um melhor suporte hemodinâmico com o Impella, porém, você não tem diferença de mortalidade. E esse estudo, ele sugeriu a utilização combinada do Impella com o balão intraórtico. E aí sim existiu uma melhora da mortalidade, certo? Mas também não foi significativo, então ele mesmo no próprio artigo não indica a utilização. O Impella, então, tem esse videozinho aqui que eu trouxe para mostrar. Ele é inserido pela artéria, sobe o catéter até a aorta ascendente, transfixa a válvula aórtica e ele fica uma pontinha parecida do pigtail dentro do ventrículo esquerdo. E dali ele centrifuga e descomprime o ventrículo esquerdo para a aorta ascendente. Ele não é um vídeo tão longo, eu até vou deixar ele todo para poder mostrar. Tá vendo? Então, ele, por bomba centrífuga, ele consegue puxar do ventrículo esquerdo para a aorta ascendente. O próximo dispositivo que a gente existe é um Tandem Heart. Ele é um sistema ele é basicamente um sistema de bypass que ele fica introduzido em átrio esquerdo. Desse átrio esquerdo, ele suga o sangue oxigenado, passa por bomba centrífuga extracorpórea e retorna através do paciente por veia femoral também, que fica puncionada. Ele é ele é básico, assim, um esquema dele é um esquema parecido com o esquema de SEC, só que ele é de menor volume, não existe aquela necessidade de toda a máquina de perfusão. É como se a gente pegasse só o primeiro rolete da SEC e fizesse o Tandem Heart, e também ele consegue fazer por sistema fechado através de punção, certo? Ele só pode ser usado no máximo em até assim, a indicação, né? O rastreio por revisões sistemáticas, ele é indicado essa utilização por no máximo 3 semanas, porque como é um sistema que também existe essa ruptura, existe conexão com o meio externo, ele é um sistema que tem um maior índice de infecções, levando às miocardites fulminantes, e essa tem baixas chances de recuperação. Os pacientes que já estão com o miocárdio atordoado, depois acaba tendo algo infeccioso, é um prognóstico muito ruim e não é tão indicado um período maior do que 3 semanas. O Tandem Heart, ele também pode, ele tem mais a indicação dele, primeiro na falência dos outros sistemas, e aí depois essa indicação curta, que é o ponte para ponte, ou seja, você faz uma ponte até um coração artificial ou ponte até o transplante. E eu trouxe um videozinho dele também funcionando, só para esquematizar mais ou menos. Esse eu não vou deixar ele passar inteiro, porque ele é grande. Mas a introdução dele vai aparecer, tá vendo? Ele é como se fosse o roletezinho da SEC aqui antes, e esse vem com a introdução da veia femoral e da artéria femoral. Da artéria ele puxa o sangue oxigenado e ele devolve pela veia femoral, certo? Lá em cima no coração, dá para ver que ele vem até a átrio esquerdo puxando o sangue oxigenado e depois devolvendo. E por último desses dispositivos, o balão intraórtico, ele foi desenvolvido em 1962 por Moulopoulos, e ele é um balão que consiste em estar montado num catéter flexível com 2 lumes e que ele simplesmente infla e desinfla na aorta torácica descendente, seguido, ó, sincronizado com o ciclo cardíaco. Isso vai ter os seus benefícios e ajudar também no tratamento dessa insuficiência cardíaca temporária. Os pacientes, deixei um esquema como que a gente faz essa punção arterial, esse balão tem que ser posicionado depois da subclave esquerda e acima das renais. Em teoria, ele sempre deve ser conferido e checado o seu posicionamento através de raio. Esse balão ele tem esse efeito de sincronia,
que ele vai continuar insuflando e desinsuflando contra a pulsação. Ou seja, ele acaba melhorando os efeitos hemodinâmicos do coração, aumentando a oxigenação de miocárdio, diminuindo pós-carga de ventrículo e aumentando a irrigação coronariana, certo? E isso faz com que você dê um sossego ou uma melhora ou uma assistência para o miocárdio até que ele melhore daquele choque, que ele esteja mais recuperado ou menos atordoado diante de algumas situações. É, o- no- os- as investigações dos pacientes com uso de balão intraórtico nos secundários a infarto sem choque cardiogênico de alto risco, ou seja, os pacientes com KIRP maior que um, tratados com angioplastia, eles não têm indicação de utilização de balão, porque não mostrou benefício nenhum. Basicamente, todos os pacientes clínicos ou com angioplastia, eles não têm benefício com a utilização de balão intraórtico. Esse benefício, esse não benefício, na verdade, eu consegui achar esse artigo. Eu gostaria só de falar que a maioria desses artigos não são tão recentes, são de 2017, 2018, 2020, não achei nada tão recente nesse tipo de investigação. Mas esse, por si, é um artigo de 2017 que ele mostra que ele não tem tanto melhora no desfecho da mortalidade no uso de balão nos pacientes que estão tratados somente com angioplastia ou de maneira clínica. O benefício do balão está aí, quando é um paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca. Nele, sim, a gente é um paciente que a gente tem benefício por ser uma condição de miocárdio viável com um atordoamento temporário. Eu deixei esse nome desse artigo, que eu achei para poder me embasar no que eu estou falando, e eu achei interessante trazer os pacientes que ele mais mostrou benefício na utilização, que é o paciente que a lesão grave do tronco, onde o benefício diminuiu em torno de 10% na mortalidade, e a CRVM isolada, ele tem um benefício de quase 38%. Só que esse artigo não foi conclusivo em dizer que toda CRVM se isolada, com disfunção ou não, seja indicativo de balão. Ele não pesquisou isso, ele só mostrou realmente mortalidade. Então, assim, só concluindo, os dispositivos de assistência ventriculares, eles auxiliam no tratamento da insuficiência cardíaca temporária, porém, eles ainda não são indicados para um tratamento de uso prolongado. Já que a gente tem aqui à direita, eu trouxe uma sobrevida, ela acaba que ela não é tão significativa, já que mais de 50% dos pacientes acabam morrendo num período de 48 meses. Se a gente for ponderar que 48 meses para um doente terminal, ok, é legal. Mas se for um paciente que está esperando por transplante e que ainda tem uma possibilidade de transplante, não é tão interessante que 50% desses pacientes não consigam ser transplantados. Outra coisa, é isso que eu estou meio que falando, o coração artificial tem essa indicação com bom prognóstico na utilização do Bridge to Transplantation, que aí é a utilização do paciente que tem uma insuficiência cardíaca temporária, vai ser feita assistência ventricular até que ele consiga chegar ao transplante. E o tratamento da insuficiência cardíaca, acaba que essa aula envolve muito esse tratamento da insuficiência cardíaca, ele continua sendo um desafio diante do não sucesso da redução de mortalidade, mesmo existindo uma melhora de qualidade de vida, mas de mortalidade ainda não conseguiu ter muito sucesso. E muito obrigado para todo mundo.